Fala pessoal, Ederson Castro, estou aqui na casa de mais uma cliente, dessa vez eu estou na casa da Silvânia. Olá. A Silvânia é mais um caso que contratou a gente para fazer o estudo de viabilidade técnica para identificar se é viável a regularização. E aí eu vou pedir mais uma vez com a intenção de esclarecer, contar um pouco da história dela, a gente entender o que é que trouxe a gente até aqui, né? A Silvânia deseja se regularizar, como é que você identificou que precisava se regularizar? Porque a casa existe há mais de 20 anos, né? Sim, sim, foi a cobrança de IPTU retroativo. Tá. Né? Chegaram aqui, sempre veio isento, né? Uhum. Isento, não me atentei, achava que estava relativamente correto, né? Porque eu fiz o desdobro de lote, né? Na época que eu comprei o terreno, era 10 por 25, e aí eu fiz o desdobro. Esse desdobro foi averbado na prefeitura, no registro de imóveis. Eu fui até a prefeitura, veio até no nome do meu marido, veio o IPTU e vinha isento. Tá. Enfim. Então, basicamente, o que aconteceu, Sim. 20 anos atrás, ela comprou um lote, dividiu esse lote no meio. Na verdade, você comprou metade de um lote, né? Sim, Tinha um lote sim, maior, sim. dividiram e ela comprou metade desse lote. Sim. Foi feito o desdobro, então ela tem um documento só do lado dela. E ela entendeu que estava tudo certo. Porque se eu tenho a matrícula só do meu lote, se eu tenho um IPTU lançado, e eu já fui lá pedir o desdobro, teoricamente está tudo certo. Só que hoje, 20 anos depois, a gente descobriu que, apesar dela ter desdobrado o lote e ter uma matrícula, a prefeitura continuou lançando um único IPTU. Então hoje, em 2023, aconteceu da gente entender que o IPTU dela cobra a área dela e do vizinho junto. Ela fez o desdobro do lote, ela tem o documento do lote dela, só que a prefeitura não foi avisada nem pelo cartório e acho que nem por vocês, porque na época vocês não sabiam que era necessário. Não tive isso, não. O que ela fez? Comprou esse lote vazio, construiu a casa, não fez todo o procedimento, alvará de aprovação, execução e habite-se, nunca foi incomodada por isso, Não. pagava um IPTU com uma área um pouco menor. Tem dois pontos interessantes para mostrar aqui na edificação dela, que provavelmente tem no imóvel de vocês aí que pretendem se regularizar, que um é um ponto positivo e outro é um negativo, e eu vou mostrar isso aqui para vocês, para que vocês entendam aí um pouco mais dos critérios de regularização. O ponto positivo é o seguinte, a gente tem um imóvel aqui, ó, portãozinho, sobe ali térreo, garagem aqui no subsolo, uma rampa, primeiro pavimento e segundo pavimento. O que acontece? Vocês vão perceber que aqui tudo é garagem, tá vendo? Ó. Venho lá da frente, tô passando aqui pelo canto para não pegar a placa dos carros, até o final. Então, se ela tem 3 pavimentos, mas um dele é todo garagem, esse pavimento não conta dentro da lei de regularização para calcular o torgo onerosa, tá? Então, você que está preocupado que fez muita construção, basicamente a tua área de garagem não conta. Dentro do projeto, a gente vai considerar para coeficiente de aproveitamento, que é o número que diz o quanto ela pode construir, o quanto ela pode regularizar. Dos pavimentos, a gente só leva em consideração 2. Um deles é café com leite, garagem não conta. O ponto negativo é o seguinte, ó. Você pode ver que o corredor dela aqui, ela cobriu todo de vidro, ó. Todo coberto, tá vendo? Todo imóvel precisa ter ali um recuo lateral, né, de 1,5 m para que as aberturas dele fiquem a 1,5 m do vizinho. E apesar de ser de vidro, essa cobertura ela é devida e ela entra no IPTU. Nesse ano ela recebeu os últimos 5 anos de IPTU. Vou mostrar aqui quanto que deu isso. E aí, ó, com a data atualizada, vencimento agora para 23, mês 5 de 2023, ela recebeu os últimos 5 anos de IPTU para pagar. Aqui tá um valor menor, mas na verdade esse valor é para pagar em 10 vezes, né? Um de 10. Sim, porque cada boleto desse aqui equivale a 5 mil reais. Exatamente. Então, basicamente, ela recebeu 20 mil reais de IPTU. Tem uma cobrança de 20 mil reais de IPTU. Se ela escolher só pagar esse IPTU retroativo, primeiro, a gente não sabe se a área total que lançaram é real, porque não vieram aqui, fizeram via satélite. Segundo, a gente não sabe quanto desses 20 mil reais é dela e quanto é do vizinho, porque não está dividido. Terceiro, se ela escolhe pagar isso, ela pode pagar por uma área que não é real e vai continuar irregular, né? Existindo a possibilidade de regularizar, pode ser é bem importante que ela invista esse valor ou menos do que esse valor na regularização. Com isso, ela se livra de multa, se torna regular, valoriza o imóvel
e se livra da possibilidade de pagar o retroativo entrando após a regularização com um pedido de impugnação, falando, ó, me regularizei pela lei de anistia, o artigo 26 diz que eu não tenho que pagar, já gastei dinheiro com a regularização, por favor, não me cobre esse retroativo. É uma forma de evitar ter gasto com o IPTU sem ter nenhuma solução. Sim. Investindo um dinheiro que já seria gasto com o IPTU atrasado, né? Não vai ter como fugir, não tem como fugir. O gasto vai haver, seja com o IPTU atrasado, você já deveria estar pagando, seja na regularização. Então, se você está nessa situação, talvez seja a hora de você contratar um estudo aí para verificar se é real. É fundamental, porque assim, a gente tem que entregar para quem sabe o que está falando. Né? A Silvânia é advogada, né, Silvânia? Sim, sou advogada. A Silvânia, por exemplo, poderia constar a legislação, como eu, em alguns casos, também poderia, mas... Sim, não, mas tem que ser algo específico, alguém que entende, saiba o que está fazendo. A situação, às vezes a pessoa quer, mas não é simples assim, não é, eu mesmo vou entrar, eu poderia fazer isso, mas assim, eu preferi não correr o risco de, por exemplo, confessar uma dívida e de repente não poder, existe a possibilidade de não pagar. Tem esse detalhe, né? Se ela recebe retroativo e ela paga a primeira parcela, se ela conversa com o vizinho e paga a primeira parcela, primeiro ela aceitou a área lançada, que a gente não sabe se é real, segundo ela aceitou a dívida. Então aqui o que a gente vai fazer? Levantar a Constituição, analisar a documentação, legislação, entender se for viável regularizar, a gente aconselha ela a entrar com a regularização. Se ela já vai ter gasto, melhor que ela invista na regularização do imóvel, valorize em até 30% do imóvel dela, permite vender financiado, se livra de multa, do que talvez pagar o imposto e assumir uma dívida que nem é real, né? Exatamente, a gente vai ver o que é melhor, né? Porque o gasto, a despesa... Vai ocorrer. Seja ela com IPTU, seja ela com regularidade. Ter um imóvel regular vai trazer gasto, seja pela multa de regularidade ou pelo IPTU retroativo, ou seja, mesmo se você não fizer nada, você pode ser multado e pode pagar o retroativo. Você pode escolher não querer isso, mas aí você precisa se regularizar. Então o gasto sempre vem pela multa e por estar irregular ou para regularizar o imóvel. E aí, normalmente, a regularização é o que é mais viável, a que compensa mais, é o estudo que a gente veio fazer aqui. Sim, com certeza. Então, se você está com um caso parecido igual ao dela, se você tem dúvidas, pode se regularizar. Entre em contato com a gente, os nossos contatos estão aqui na descrição do vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixa ali nos comentários e até o próximo vídeo.